sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves. Hoje eu estou vestindo uma blusa preta e uma calça estampada. Bom, o papo da aula de hoje será sobre ossos e articulações. Mas antes de começarmos, senta aí direito na sua cadeira ou na sua poltrona, deixa essa coluna ereta e vamos para a aula. Vem comigo! Como vocês estão vendo na animação, o movimento vai ser o ato de se deslocar, ou seja, de se movimentar. Para isso, trabalham juntos três componentes: os ossos, as articulações e os músculos. Porém, não podemos esquecer que esses estão todos em harmonia e coordenados pelo nosso maestro. Lembram dele? O sistema nervoso. A aula de hoje atentaremos especialmente para os ossos e as articulações. Bom, para a gente começar a falar sobre os ossos, a gente tem que falar do sistema esquelético. E temos aqui o nosso amigo que hoje vai acompanhar a gente na aula. Vamos ver as funções do sistema esquelético? Olhem o slide. Bom, o sistema esquelético terá como a sua principal função a sustentação do corpo. Uma imagem que eu gosto de trazer é essa aí do nosso artista querido, surrealista, Salvador Dalí. Eu gosto de trazer essa imagem porque parece que a gente sem osso fica todo derretido, como aí na imagem do Dalí, não é mesmo? O sistema esquelético também vai proteger os órgãos vitais, como o encéfalo, o coração e o pulmão. Aí nós temos o exemplo da caixa torácica, protegendo o coração e o pulmão. Armazenam sais minerais, especialmente cálcio e fósforo, principalmente para dar resistência e rigidez, e também vai ter produção de células sanguíneas. Peraí, professora, as células sanguíneas, essa que corre aqui, o meu sangue, são produzidas no interior do osso? Isso mesmo, a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos continuar lá no slide. O sistema esquelético apresenta como componentes os ossos e as cartilagens. Os ossos irão compor o esqueleto humano e ele vai ser dividido em duas partes. Essa mais azulada, que vai ser a parte axial, e a parte alaranjada, que vai ser a parte apendicular. Além disso, teremos os forâmenes, esse buraco aí bem na parte de baixo do crânio. Vocês sabem para que isso funciona? O que será? Bom, pessoal, o forâmen, ele vai ser o orifício do osso por onde vai passar vasos e nervos. Peraí, nervos também? Nervos também. Nós já vimos no sistema nervoso central, lembram? E se vai passar nervo, vai passar o quê? Dor. Então, o osso, por isso que a gente, quando quebra, quando a gente se machuca, né, a ponto de fraturar o osso, a gente sente muita dor, porque vai ser todo inervado. E o forâmen, aquela imagem que eu mostrei para vocês da caixa craniana, ele vai ser para passar o quê? A medula espinal. Lembra dela do sistema nervoso central? Além do encéfalo, que eu vou ter aqui a proteção do crânio, eu vou ter a medula espinal passando aqui. E quem vai proteger a medula espinal aqui para baixo vão ser as vértebras. Ok? Então, aqui eu consigo ver toda a minha caixa craniana, todas as minhas costelas, junto com o externo, protegendo o meu pulmão e o meu coração. Teremos a região pélvica, a clavícula e os membros, como os braços e as pernas. Agora, vamos olhar o interior do osso. Bom, olhando essa imagem, a gente consegue perceber as artérias e as veias, né? Os nervos que vão fazer essa entrada através dos forâmenes e também a medula óssea. A gente vai falar dela daqui a pouco. Além disso, a gente consegue perceber que o osso, principalmente esse osso que eu estou mostrando, ele vai ter uma região mais externa, compacta, e uma região mais interna, esponjosa, ok? Agora a gente vai falar da fábrica de células sanguíneas, ou seja, a gente está falando da região da medula. Dentro do osso, no interior do osso, a gente vai ter uma região chamada medula óssea vermelha. E nessa região vai ter produção de células do sangue, ou seja, vai ter tanto a produção de glóbulos brancos, de plaquetas e de glóbulos vermelhos, as hemácias. Lembram das hemácias? Aquelas mesmo que vão carregar o oxigênio e o gás carbônico pelo seu corpo. Bom, eu trouxe aqui uma campanha muito bacana sobre doação de medula óssea. Vocês sabiam, vem comigo, que tem pessoas que têm dificuldade de fazer a produção de células sanguíneas por alguma deficiência ali na medula óssea. E a gente pode sim ser um doador. Eu sou uma doadora de medula óssea. Você não vai ter idade suficiente, mas eu tenho certeza que seus pais têm. A gente consegue fazer o cadastro através do Redome, basta entrar nesse site e qualquer pessoa saudável entre 18 e 55 anos pode ser doador. Basta retirar um pouquinho do seu sangue, esse sangue ficará guardado
para que a gente possa encontrar alguma pessoa que seja compatível e fazer a doação da medula óssea. Não dói e é super seguro e você ainda faz o bem para todos. Os ossos são classificados em 5 tipos. Teremos os ossos longos, como por exemplo dos braços e das pernas, os ossos curtos, das mãos e dos pés, os ossos planos, como o da pelve e da escápula, os irregulares, como as vértebras, e os ossos pneumáticos. Esses ossos são interessantes porque eles são ocos por dentro e eles são responsáveis pelo armazenamento de ar, ok? E olha que bacana, cada osso do nosso sistema esquelético é um órgão individual. Lembrando que nós estamos falando de um sistema, logo é um conjunto de órgãos e cada osso será um órgão. Agora, olha que curiosidade legal. Você sabia que o corpo humano é composto por 206 ossos? É muito osso, né? Agora eu quero falar de uma coisa muito séria. Quem já ouviu falar de distúrbios da coluna vertebral? De acordo com a posição que a gente fica no nosso dia a dia, a gente pode acabar desenvolvendo algum desses distúrbios. A gente tem aí a escoliose, que vai ser uma rotação lateral das vértebras, a cifose, tendo essa questão do ângulo um pouco expressivo para fora, né? A pessoa tende a ficar corcunda. E a lordose, que é a curvatura excessiva para dentro, quando você fica com a região do peito mais estufada. Agora vocês têm que ficar de olho, porque de acordo com a posição que você fica no seu dia a dia, ainda mais agora com o ensino remoto, você pode desenvolver alguns desses distúrbios, ainda mais, ó, com o telefone. Então, a postura que você usa o seu telefone, ela vai influenciar diretamente a sua cervical, que é essa região um pouco acima aqui da nossa coluna vertebral. Então, a gente vai ver isso até o final da aula, mas prestem atenção e corrijam, enquanto dá tempo, a sua postura. Agora a gente vai falar das cartilagens. As cartilagens, elas vão ter as seguintes funções: revestir a articulação, amortecer impacto e atrito entre os ossos, auxilia nos movimentos corporais, sustentação e proteção para algumas partes do corpo. Vocês conseguem perceber na imagem que o corpo humano vai ter algumas partes formadas por cartilagens. A gente vai ter a parte interna aí de toda a região da traqueia. Olha para cá. A gente consegue ver e sentir a traqueia aqui, olha, passando a mão, vocês vão conseguir perceber anéis. Esses anéis são formados de cartilagens, assim como o nosso nariz, a nossa orelha e principalmente as extremidades dos ossos, como vocês estão vendo aí na imagem. Olhem novamente. Além disso, a gente vai ter também os discos intervertebrais, ou seja, nós teremos cartilagem entre as vértebras para amortecer e proteger os ossos. Então, agora a gente finalizou o sistema esquelético, que foi composto pelos ossos e pelas cartilagens, e vamos agora falar um pouquinho sobre o sistema articular, ou, propriamente dito, as articulações. As articulações são as junções entre 2 ou mais ossos. São classificadas em 3 tipos de acordo com a capacidade do movimento. A primeira delas vai ser a imóvel. A articulação imóvel vai ser aquela que não permite nenhum tipo de movimento. A gente tem aí todas essas suturas, né? Esses rabiscos, digamos assim, do crânio. Isso aí são articulações que não permitem movimentos. As articulações semi-móveis, elas vão ter movimentos limitados, como, por exemplo, as que estão presentes nos discos intervertebrais. E as articulações móveis, ou seja, que permitem movimentos amplos. Olhem para cá, antes da gente continuar ali. Para a gente simplificar, o que é articulação? Isso é articulação, isso é articulação. As articulações, elas vão ser o quê? A junção de 2 ossos que vão se movimentar. Então, eu tenho aqui a junção de ossos que permitem um movimento, ok? O ato de você caminhar, você está trabalhando ali várias articulações, tanto do joelho, quanto aqui dessa região do quadril. Aqui eu trouxe exemplo como articulações móveis, a articulação do cotovelo e a articulação do joelho. Agora eu trago um problema conhecido principalmente nos idosos. Com certeza o seu avô ou algum vizinho já ouviu falar sobre artrose. Vamos olhar as imagens. Aqui nós temos um joelho saudável, apresentando a articulação do joelho. Então, a gente tem aqui, olha, na articulação 2 ossos, a cartilagem, formando um líquido sinovial que vai diminuir o quê? O atrito entre esses ossos.
E aqui a gente consegue ver o raio-x de um joelho saudável. Então, a gente consegue ver um espaço entre os ossos, não permitindo um atrito direto, porque senão ocasionaria dor, né? Nós já falamos sobre isso. Agora, eu vou mostrar para vocês um joelho com artrose. Então, aqui a gente tem a perda da cartilagem. Se eu tenho a perda da cartilagem, eu vou ter a união e a perda do líquido sinovial e eu vou ter a união desses ossos. Imagina a dor que essas pessoas não sentem ao movimentar o joelho que tem artrose. Bom, então agora eu vou trazer para vocês alguns cuidados que nós devemos ter com o nosso sistema esquelético para a gente proteger esses ossos e ter uma vida com saúde sem dor. Olha o slide. Então, a primeira dica vai ser o quê? A postura que você anda olhando o seu telefone. A primeira imagem é a posição correta, então vocês têm que dar uma distância do celular para a cabeça, porque se você fica assim, você tem um problema e você vai gerar um problema futuro, provavelmente ocasionado com uma cifose. Lembram da cifose? A segunda dica é da mochila. Eu tenho certeza que algum de vocês aí já usou mochila desse jeito aqui do lado direito, não é? Mas ela não é o mais correto, porque a mochila ela precisa ser distribuída de forma igualmente para os dois lados do corpo. Se eu tenho mais peso de um lado, eu posso desencadear aí uma escoliose. A terceira dica vai ser o cálcio, porque o cálcio, ele que vai garantir a rigidez dos ossos, então, e a resistência. Os alimentos que contêm cálcio, como esses aí da imagem, são fundamentais para a saúde do nosso sistema esquelético. Agora tem uma parceira do cálcio, sabe quem é? É a vitamina D. A vitamina D, ela é extremamente importante porque ela vai prevenir o raquitismo e ela vai ser responsável por absorver o cálcio. Então, olhem para mim, não adianta vocês comerem cálcio e aí não tomar sol, porque a vitamina D, que vai ser a principal fonte dela, vai ser a energia que vem do sol, ela que vai ser responsável por absorver esse cálcio no seu organismo. Sem ela, o cálcio ele não vai ser absorvido e não vai adiantar de nada. Voltem para o slide. Vocês têm aí a principal hora, até 10 horas da manhã para tomar sol. Essas regiões destacadas em amarelo são as principais, a região dos braços, das pernas e da cabeça. Lembrando que durante esse período, até as 10 da manhã, não há necessidade e não se deve usar o protetor solar, porque ele pode bloquear e vai impedir essa função do sol na vitamina D. Bom, a aula de hoje vai ficando por aqui, mas eu espero que vocês sigam essas dicas para a saúde do seu sistema esquelético. Tchau, tchau! Tchau!